Fala rapaziada, tudo tranquilo? Estamos chegando para mais um vídeo no canal. Nesse momento vou estar comentando com vocês, galera, sobre um assunto que tem repercutido muito nos últimos dias: Vasco e Flamengo e o Maracanã, sabe? Um assunto desgastante. Vasco mais uma vez causando problemas em algo tão simples de se resolver, tanto que a semifinal de sábado, o jogo de ida, tinha tudo para ser no Maracanã, por tantos fatores que eu vou explicar para vocês aqui nesse vídeo. O jogo vai ser no Newton Santos, só para complicar a vida do torcedor. Uma atitude inexplicável assim do Vasco, e tem muito para comentar aqui nisso tudo, quanto que o Vasco vacilou nessa escolha, quanto tem contradição dos jogadores que semanas atrás estavam falando sobre o gramado. Fica ligado aqui nessa resenha que tem muita coisa para falar com vocês aqui sobre todo esse assunto. Antes mesmo de estar comentando com vocês um pouquinho mais sobre esse assunto, Vasco e Flamengo, esse clássico cercado de polêmicas antes mesmo de começar a partida, vou te convidar a fazer inscrição no canal, que é muito importante para fortalecer, para ajudar. Falo isso a cada vídeo. Você que me acompanha aqui diariamente está acostumado, até porque cada resenha que eu trago para vocês aqui, antes de comentar para valer sobre o assunto do vídeo, desse recado que é importantíssimo, que é fundamental, tu pode me ajudar muito nessa correria toda, de coração. Se tu parar para se inscrever, ativar notificações, deixar uma curtida, deixar um comentário, ajuda muito, fortalece muito toda essa correria. Dá uma olhadinha nas playlists aqui no canal, que tem muita coisa boa sobre futebol. Vou deixar o lema que vocês já estão acostumados a cada vídeo. Avisa lá que o Jonathan Lucas tem um canal no YouTube, é verdade, pode espalhar pra geral. Galera, pô, fiquei chateado muito assim com a escolha do mando de campo para esse jogo de ida. Até comentei com um parceiro meu vascaíno que concordou muito com tudo que eu falei pra ele assim, porque, mano, cara, eu já estava imaginando que teria um jogo diferente assim no sábado de carnaval, como todos os anos assim, tem um jogo de estadual que eles parecem que colocam de propósito assim pra ter um jogo assim que vai repercutir, um jogo que vai chamar a atenção, que vai dividir os holofotes junto com a folia da galera do carnaval. E foi o que aconteceu esse ano. Vasco e Flamengo foi marcado por um sábado de carnaval, algo que eu já imaginava que poderia acontecer, sabe? Só que, pô, tem um porém, mano. O Vasco atrapalhou tudo, porque o jogo era a cara do Maracanã. Sábado, pô, festa na cidade, a cidade cheia, Rio de Janeiro lotado, muitos turistas, pô, cara, ia ser um grande atrativo a galera ir pro estádio de futebol. Eu que não curto muito carnaval, bloco aqui, bloco ali, Sapucaí, não sou muito disso. Mano, eu ia encarar o metrô lotado pra ver o Flamengo, pra ver um jogo de futebol, como eu já fiz em muitos e muitos anos, sabe? E aí o Vasco simplesmente atrapalhou tudo, entendeu? Porque o jogo no Newton Santos muda muita coisa. É um lugar mais distante, o acesso não é dos melhores, o estádio também pro torcedor do Vasco, pro torcedor do Flamengo também não é tão agradável assim. Então o Vasco tirou todo o charme da parada, sabe? E aí tu pensa, cara, por que o Vasco teve essa atitude? Ah, mas foi pra ter um jogo mais equilibrado, porque se fosse no Maracanã o Flamengo ia ser superior, o Flamengo ia jogar em casa. Mano, quantas e quantas vezes, cara, o Vasco conseguiu bater de frente com o Flamengo no Maracanã, fazendo um jogo de igual para igual. Quantos jogos o Vasco conseguiu arrancar empate do Flamengo jogando no Maracanã? Quantos jogos o Vasco já ganhou o Flamengo no Maracanã, cara? E por que essa atitude tão diferente? Tá entendendo? Pra vocês não falar aqui que, pô, tu tá falando isso porque tu é flamenguista. Não. Reconheço que o Vasco tem que brigar para jogar em São Januário, ainda mais depois de ter conseguido levar um jogo contra o Botafogo pro seu estádio. Eu acho que a luta é muito necessária, tanto já teve até Vasco e Flamengo anos atrás em São Januário, que eu lembro bem. Acho que o Flamengo até ganhou com o gol de Everton Ribeiro. Acho que o clássico mais recente que eu lembro de Vasco e Flamengo no estádio do Vasco, entendeu? Então acho que o Vasco tem direito de comprar essa briga, só que, mano, o Vasco tentou. O Vasco mexeu, foi na federação, não deu certo. Se não deu certo, é Maracanã, cara. Vasco e Flamengo, o local exato para ter esse jogo no Rio de Janeiro é só o Maracanã. Não é Newton Santos, Raulino de Oliveira, ou qualquer outro estádio. É Maracanã, cara. É jogo para Maracanã, é jogo que mexe com as duas torcidas. Se tem duas torcidas no Rio que não desanimam assim, não deixam de ir nos jogos, independente do campeonato, é o vascaíno e o flamenguista, cara. Pode pegar o público dos jogos do Fluminense, o público dos jogos do Botafogo e compara, faz um paralelo assim, relacionado aos vascaínos que tem nos jogos, os flamenguistas tem nos jogos, não tem comparação, cara.
entendeu? O Vasco ainda é fanático, mesmo o Vasco dando mole pro Flamengo, mesmo o Vasco não estando na sua melhor fase em comparação a tantos outros anos de glória, o Vasco ainda é fanático, vai no jogo não quer nem saber. O flamenguista a mesma coisa. E outra, o Vasco e o Flamengo é aquele jogo que o torcedor tem um atrativo para ir na partida, sabe? O torcedor fala, mano, eu quero ir nesse jogo, entendeu? Então o Vascaíno, ele sabe que pode perder pro Flamengo, mas ele vai no jogo, sabe? Porque é o jogo, é o clássico. E tu tirar isso do Maracanã como o Vasco fez, mano, foi uma atitude muito errada, cara. Foi uma bobeirada assim do Vasco. E tipo, a contradição. O Coutinho, há poucos dias atrás, tava postando na rede social que era contra o gramado sintético. E parece que foi uma decisão dos jogadores do Vasco, que o Coutinho faz parte do grupo, em jogar no Engenhão. E aí? Como é que vai explicar algo dessa maneira? Entendeu? Então, cara, pô, o jogo de classe de sábado perdeu muito charme, cara. Tomara que seja um jogaço, um jogo eletrizante, um jogo equilibrado, uma boa disputa, mas, caraca, no Maracanã ia ser totalmente diferente, sabe? Agora com o Vasco no Maracanã, ele ia ter toda a sua a receita, assim, boa parte da receita pra você, pra ele, né? Porque o Vasco é o mandante, né? O mando de campo é do Vasco, pô. Então, o Vasco ia se dar muito bem, pô. E é aquela, né, cara? No Rio de Janeiro a gente tem essa vantagem que muitos estados não tem, cara, que é o clássico com a torcida dividida, cara, meio a meio. E outros estados do Brasil não tem isso não, cara. Às vezes é a torcida reduzida e quando tem torcida visitante, às vezes nem tem torcida visitante, sabe? Aqui no Rio de Janeiro a gente ainda tem esse privilégio, cara. Coisas que o pessoal de fora não entende. Fala, cara, como é que pode, cara? Como é que tu consegue? O Vascaíno e o Flamenguista andando lado a lado no trem, no metrô. Acontece aqui no Rio. Pô, aí o Vasco faz questão de tirar isso, cara, sabe? Pô, uma pena, né, cara? Porque pro sábado de carnaval, pro Rio de Janeiro, pra cidade, pro momento específico assim do dia, da semana, seria muito bom um jogo dessa maneira. Vai ter no outro sábado, vai parar tudo também, vai estar no carnaval ainda, né? Talvez pelos meus cálculos aqui, desfile das campeãs, deve ser isso, né? Nessa Sapucaí, só que, pô, o sábado de carnaval tinha que ser no Maracanã. O Vasco errou muito na escolha, entendeu? E por bobeira, assim, sabe? Então, cara, tipo, agora soltaram o horário do jogo, né? Que vai ser às 5h45. Só que, pô, até o parceiro meu falou, pô, Lucas, eu ia muito se fosse no Maracanã, cara. Maracanã eu ia, mano, eu também ia. Pô, e Newton Santos eu não vou ver da televisão mesmo. Mas, pô, que tiro no pé do Vasco, cara. O Vasco ainda falou isso pra mim, cara. Entendeu? Então eu acho que o Vascaíno mais sensato e não tão fanático assim pelo clube vai entender que, pô, caraca, Vasco, que decisão maluca é essa, pô? Que isso? Briga por São Januário para levar o jogo para ali, mas se não dá para levar o jogo ali, eu acho que nem dá assim por causa do adversário específico, no caso o Flamengo. Imagina você botar meio assim no São Januário, você colocar o Vascaíno vê o jogo do lado do flamenguista. Já parou para pensar nisso, cara? Uma coisa no Maracanã, pô. O Maracanã é mais propício para ter essas coisas. A torcida mista em vários setores assim do estádio. E lá atrás do gol dividido por uma torcida do outro lado da torcida. Agora, tu já pensou em São Januário, cara? Não tem cabimento, não é mesmo viável, cara. Dá muita briga, muita confusão, dá quebra-quebra, não dá. Mas, cara, o Maracanã é o melhor palco possível para esse jogo de ida, entendeu? O Vasco errou muito, assim, na escolha, por clubismo, por questões pessoais. Vamos ver o que vai acontecer, né? Mas muito triste, assim, que um jogo desse tamanho não vai ser no Maracanã, sabe? Nada contra o Newton Santos ao sintético, não é esse o ponto da minha conversa, mas é mais relacionado à escolha do Vasco para a partida, que fugiu muito do comum, algo que aconteceu por muitas e muitas vezes nesses anos recentes, que o Vasco simplesmente deu a louca assim, decidiu fazer algo diferente assim, que prejudicou muito o flamenguista e o vascaíno. Pode ter certeza que se fosse no Maracanã ia ser estádio lotado, ia ser cheio de turistas, ia ser cheio de gringo, gente vendo futebol, gente de fora ali no Maracanã e depois encaminhando para o bloco ou encaminhando para Sapucaí. Talvez não vai ser tanto por esse lado, pelas escolhas do Vasco. É isso, rapaziada. Deixa um comentário aqui, diz aqui o que vocês acharam dessa resenha, o que vocês acharam da escolha do Vasco em levar esse jogo contra esse clássico histórico, um jogo gigantesco para o Newton Santos. Vocês acham que o Vasco acertou nessa escolha ou que foi uma escolha bem equivocada do Vasco para essa partida? Deixe seu comentário, faça inscrição no canal para fortalecer, para ajudar. É isso, rapaziada.
Tamo junto!